Paz do Senhor, queridos irmãs e irmãos em Cristo. Eu sou a pastora Margarete. É com muita alegria que estamos aqui novamente. Eu convido você para estarmos juntos aqui nessa palavra que o Senhor nos deu. Quero compartilhar com você e que tem ensinamentos maravilhosos para o nosso dia a dia. Amém, queridos? Então convide a sua família para estar conosco, para ouvir o que o Senhor nos ensina. E o que Jesus veio nos ensinar é que Ele não veio abolir a lei, Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei, ao contrário do que muitos acham que Jesus cumpriu a lei foi abolida, está vivendo na graça, ou seja, posso fazer o que eu quiser. Não estarei pecando, vou para o céu. Ou estarei pecando, mas vou para o céu do mesmo jeito. Bem, queridos, então eu quero começar com você lendo a palavra de Deus em Mateus 5, verso 17, onde Jesus diz assim: vocês acham que eu vim abolir a lei ou o Velho Testamento, ou seja, a Torá? Eu vou mostrar a vocês. Então, antes de continuar, você sabe o que significa, o que é a lei? É um conjunto de normas, de princípios, de valores, regras a serem obedecidas em uma nação. Toda nação tem um conjunto de leis. E no reino de Deus não é diferente. Existe uma Constituição, existe a lei para ser obedecida. Então, no reino de Deus não é diferente, queridos, tá? Então, Jesus diz: vocês acham que eu vim abolir a lei, o Velho Testamento? Eu vou mostrar para vocês que não. E ele continua, ele diz assim no verso 21: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Se você cometer suicídio, estará sujeito a julgamento. No verso 22 ele diz: eu, porém, lhes digo que basta se irar contra alguém para estar sujeito a julgamento. Ou seja, em outra versão, eu, porém, vos digo que sem motivo você se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, o que significa raca, irmãos? Significa chamar o irmão de cabeça oca, de pessoa vazia. Se você fizer isso, você será réu do sinédrio, tá? E qualquer que lhe disser louco será réu do inferno. O sinédrio era um local de tribunal, né? Local de julgamento. Ou seja, queridos, não mudou nada, apenas acentuou. Ou seja, matar é muito mais do que só enfiar a espada. Na época eles usavam a espada, daga, né? Então é muito mais do que enfiar uma faca. É muito mais. Palavras matam. Se você falar para alguém: você é tolo, você é um cabeça oca, você é um idiota, você é réu de juízo, queridos. Por quê? Porque isso mata, palavras matam. Quantas famílias que se matam através de palavras? Quantos maridos que matam a esposa com palavras? Quantos pais que matam os filhos através de palavras? Mulheres que matam os maridos, palavras. Palavras matam, queridos. Palavras matam muito mais do que apenas enfiar uma faca. Então Jesus não mudou nada. Ele está dizendo aqui: quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal, sim. Quem chamar o irmão, quem chamar alguém de louco, corre o risco, sim, de ir para o inferno de fogo. É isso que Jesus está dizendo aqui, amados. O que era então esse sinédrio? Era um tribunal de justiça dos judeus. E ele está dizendo, olha que importante que é. E eu vejo no nosso dia a dia, você também deve ver, ouvir e ver situações que para as pessoas são tão normais, usar palavrões, um vocabulário que dói aos nossos ouvidos, pessoas entre elas, pais, famílias, chamando essas palavras torpes à sua própria família. Então, se você fizer isso, chamar alguém de tolo, de imprestável, Jesus está dizendo que você pode sim queimar no
fogo do inferno por chamar simplesmente seu irmão de tolo. Como aqui na terra, se você fizer isso, também você pode ser chamado na justiça, ser levado ao tribunal aqui da terra também, queridos, e depois ainda prestar conta a Deus lá no tribunal celestial. E você ainda acha, amados, queridos irmãos e irmãs, que Jesus veio aqui facilitar ou anular o Antigo Testamento? Não, de forma alguma, não. Será? Não, de forma alguma. Vamos continuar no verso 23, ele diz: se você estiver apresentando uma oferta diante do altar no templo e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vai e se reconcilia com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui não é se você tiver alguma coisa contra o seu irmão. Não, é se você souber lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Ou seja, vai lá, deixa a tua oferta, espera, vai lá, se reconcilia com seu irmão e depois volta e traz a tua oferta. Ou seja, você não tem nada contra aquela pessoa, mas ela tem contra você. Então o que Jesus está dizendo? Vai lá, dá um jeito de fazer as pazes com essa pessoa, conquista ela, dá um jeito de fazer ela gostar de você. E então volta e apresenta a tua oferta no altar, queridos. Queridos, ele veio explicar o que muitos não entenderam. Muitas pessoas acham que Jesus veio trazer mamata, ou seja, você pode matar, você pode ferir, você pode ferir com palavras, fazer o que você quer. Mas não, queridos, palavras matam e você pode sim ser levado a esse tribunal aqui e consequentemente ao cárcere, ao tribunal celestial, quando chegar o momento de você se apresentar a Deus, queridos. Vai lá, procura a pessoa, faz as pazes, faz ela gostar de você. Palavras brandas desviam furor, aleluia. Depois ele vai lá no 7º mandamento. Olha só, para eles entenderem o que ele está dizendo, para eles entenderem que ele está falando lá do Velho Testamento, da Torá, né, como os judeus conheciam, como os judeus têm a Torá, ele diz no verso 27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher desejando-a já cometeu adultério com ela em seu coração. Ou seja, só de você olhar para a mulher e cobiçá-la, você já está pecando. Queridos, os 10 mandamentos continuam vivos, só que muito mais acentuados. E ele continua no verso 29, se o teu olho direito te leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado fora. Se a mão direita leva a pecar, corte e a joga fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Queridos, o olho aqui fala de olhar para a mulher e a mão de tomar posse, ou seja, eu já conquistei, já seduzi, é meu, é minha. Então Jesus diz que é melhor você ficar sem o olho ou sem a mão. E ele vai explicando o Antigo Testamento, palavra por palavra, tudo que Deus havia falado lá. E ele vai falando aqui, no verso 31. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá lhe conceder um certificado ou uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com a mulher divorciada também comete adultério. Então, o que Jesus está dizendo aqui, queridos? Ou seja, se você mandar a tua mulher embora, você homem, você mandar a tua mulher embora, ainda que com carta de divórcio, se ela ficar com outro homem, ela está em adultério. E esse homem que estiver com ela também estará em adultério.
Por quê? Porque no mundo espiritual ela ainda pertence a você, ela ainda é tua, mesmo com carta de divórcio. E o cara que estiver, ela estará em adultério, o cara que estiver com ela também estará em adultério. Por quê, queridos? Porque existe casamento no mundo espiritual e ela continua sua, a não ser que ela tenha cometido adultério. Então, existe esse casamento no mundo espiritual e quem vai quebrar isso? O que Deus uniu, o homem não separe. Entendeu, amados? Então, ainda que com carta de divórcio, se ela não cometeu imoralidade, tá? Ela continua sendo sua, e se ela estiver com alguém, ela estará em adultério, a pessoa que estiver com ela também. E ele continua lá no verso 33 dizendo: vocês também ouviram o que foi dito lá para os antepassados de vocês. Não quebre os seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo: não façam juramento algum, não diga eu juro pelo céu, porque o céu é o trono de Deus, o céu não é teu, queridos. Também não digo juro pela terra, pois a terra é onde descansam os pés do Senhor. E não digo juro por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digo juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Queridos, o que Jesus está ensinando aqui? Ele está... Pense comigo, imaginem fazer um juramento para você, dizer assim: olha, eu juro por esse perfume aqui do meu, por esse perfume aqui, imagine que a sacola aqui fosse um perfume. Eu juro para você aqui, por esse perfume do meu esposo, eu juro que amanhã eu vou fazer tal coisa, eu juro por esse perfume aqui. Ele não é meu, ele nem é meu. Como que eu vou jurar por uma coisa que não é minha? Como que você vai jurar pelo céu? Você vai jurar pela terra? Você vai jurar por Jerusalém? Ela não é sua, ela não é sua. Aí você diz: eu juro pela minha própria vida que eu farei tal coisa. Como que você vai jurar pela sua própria vida? A sua vida também não te pertence, ela pertence somente a Deus. Amém, amados? Pense, reflita sobre essas palavras de Jesus. A sua vida, a vida que você acha que é sua, não é sua. Não jure nem mesmo por sua vida. Jesus continua trazendo acréscimos, queridos, a tudo aquilo que foi falado lá no Antigo Testamento. Na lei antiga. E a lei manda, verso 38. A lei manda, vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Queridos, Jesus anulou a lei? Não, de forma alguma. Está escrito que lá que eu posso me vingar. Na medida do que a pessoa me fez, eu posso me vingar, eu posso fazer sim. Em momento algum Jesus anulou isso. Mas ele está dizendo aqui, ó, se você quiser, você pode, você tem direito, mas você não precisa fazer isso. Dá a outra face. Palavras brandas desviam o furor, aleluia. E ele continua no verso 40. Se você for processado no tribunal, se tomarem a roupa do teu corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Se dê a quem pedir e não volte as costas. A quem quiser tomar emprestado de você, vocês ouviram o que foi dito: ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus que está no céu, pois Ele dá à luz o sol tanto para os maus como aos bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Deus, que é Deus, faz isso, queridos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos, em outra versão diz, até os gentios fazem a mesma coisa. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, o
que vocês estarão fazendo demais? Até os gentios que não conhecem a Torá, que não conhecem a lei, fazem isso. Ou seja, eles amam, eles também perdoam. Você não conhece muitas pessoas que não são cristãs, que amam, que perdoam, que oram na medida do conhecimento deles, né? No engano deles, né? Eles amam, eles perdoam. Ou seja, até os gentios fazem tudo isso. Portanto, verso 48, queridos, e estou encerrando aqui. Nós poderíamos continuar. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, queridos, aqui, à medida que Jesus explicava o verdadeiro significado de todas essas leis, ele ensinava uma lei de maior retidão, ou seja, que os seus membros, os seus irmãos, os filhos de Deus, os filhos do reino, devem viver essa lei maior. E tudo isso aqui trouxe orientação, queridos, para os discípulos naquela época, os discípulos de Jesus, e para nós, para não desobedecermos os mandamentos de Deus, para obedecermos e agradarmos a Deus, agradarmos o coração de Deus. Ou seja, voltando aqui no verso 48, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou seja, Jesus aqui, ele nos ensina muito mais do que não matar, muito mais do que não cometer adultério. Na questão da carta de divórcio, você pode, mas ele nos ensina muito mais do que um formalismo legal, ele nos ensina muito mais do que não jurar, queridos. Ele nos ensina a ter uma compreensão, uma retidão maior, muito mais do que amar o próximo. Ele nos ensina de não vingar-nos na proporção do mal recebido. A regra de ouro manda amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, queridos. Ou seja, amar os inimigos de maneira incondicional. Lembre-se, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus lá em Mateus 3,16 é o mesmo Espírito que desce sobre nós e nos capacita a cada dia. Ele nos fortalece, ele nos toma pela mão. Basta nós clamarmos, aleluia. Queridos, para que nós somos criados? Nós somos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. O homem foi criado para ser igual a Deus. E a característica de Deus é esse amor universal, esse amor incondicional, a busca de Deus, o amor de Deus em busca dos homens, o amor de Deus incondicional para santos e pecadores. Queridos, o ensino de Jesus é que somente nós alcançamos a plenitude da nossa humanidade, de filhos de Deus, de participantes do reino de Deus, queridos, quando nós nos assemelhamos a Deus. E a única coisa que pode nos assemelhar a Deus é esse amor. Jamais deixar de nos interessar pelo próximo, buscando o seu bem-estar. Sempre, em todos os momentos, em qualquer que seja a situação, deixando o meu eu de lado e lembrando dessas palavras de Jesus, buscando o bem-estar do meu próximo. Ou seja, façam o que eles fizerem, vamos buscar, perdoar, amar incondicionalmente e orar por eles. Perdoar como Deus perdoa, amar como Deus ama. Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu oro para que o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, esteja a cada momento, a cada dia te auxiliando, te fortalecendo, e que Ele venha estar te lembrando a cada dia dessas palavras do nosso Mestre Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Ministério Atalaia do Reino, nosso beijo, nosso amor. Amamos vocês. Pastor Amara, Pastor Ricardo, fica aqui nosso grande abraço. Pastores, obreiros, missionários,
Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor os fortaleça, que dê direção, sabedoria cada dia mais para ganhar vidas aí nesse lugar. E a todos que nos acompanham também, vai aqui o nosso beijo, nosso abraço. Amém, queridos?